Bom, terminou há pouco o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Depoimento no STF, naquele inquérito que investiga a tentativa de golpe no Brasil nas eleições, depois das eleições de 2022. E Mauro Cid disse em depoimento que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu, leu e sugeriu alterações na minuta do golpe. Um documento que previa medidas autoritárias para reverter o resultado das eleições de 2022. O depoimento foi julgado, foi feito agora, aliás, durante o julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o tenente-coronel Mauro Cid. Eu gostaria que o senhor explicasse como foi essa apresentação e do que se tratava o documento. Sim, senhor. Então, agora, em termos de datas, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Senhor. Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral iria... Qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo então, assim. seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto... Só uma coisa, Paulo, antes de você, eu sei que você vai chamar mais um trecho da delação de Mauro Cid. Nesse momento, quem está prestando depoimento nesse julgamento é o ex-diretor da ABIN, o Ramagem, e ele está dizendo que a ABIN, ex-diretor da Polícia Federal, está dizendo que a ABIN não teve participação ou não foi colocada a serviço de tentar provar que houve fraude nas urnas. Ele está dizendo isso, ele disse isso, né, com clareza. Não houve a participação da ABIN na tentativa de provar que houve algum tipo de fraude nas eleições. Eu estava acompanhando o início do depoimento de Ramagem. Ramagem estava um pouco inseguro no início do depoimento, mas ele falava claramente que quem se movimentou para uma possibilidade de provar a suposta fraude das urnas no Brasil eram outros organismos e não os organismos de inteligência do governo. É porque havia muito essa suspeita, que a Agência Brasileira de Inteligência, e isso parece que estava também na delação de Mauro Cid, teria participado diretamente nessa tentativa de provar alguma coisa. Então, segundo o Ramagem, essa hipótese está descartada. Bom, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro confirmou que repassou ao major Rafael de Oliveira uma caixa de vinho recheada de dinheiro vivo. A entrega foi feita a pedido de Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, que, segundo Mauro Cid, deu o dinheiro a ele para fazer a entrega ao major Rafael de Oliveira. Vamos ouvir o tenente-coronel Mauro Cid. Inicialmente, o general Braga Neto, ele orientou que eu procurasse o pessoal do partido, né? Lembro que o intuito, pelo menos na minha cabeça, o intuito eram manifestações apoiadas pelo Exército na frente dos quartéis, né? Então, eu fui procurar o general Braga Neto para perguntar sobre
se havia alguma maneira, né, do partido ou alguém ajudar, ele orientou que eu falasse com o pessoal do partido. Aí eu falei com o coronel, não me lembro o nome do coronel, tesoureiro do partido. Tesoureiro do Partido Liberal. Do PL. Sim, senhor. Aí eu conversei com ele, né, inclusive mostrei aquele documento que a senha não foi quebrada, né? Eu mostrei para ele o que era o hotel. Ele falou que o partido não poderia bancar aquilo ali, não tinha como o partido apoiar manifestantes para trazer. E posteriormente eu retornei para o general Braga Neto, né? Não foi possível e tal. E aí depois, acho que realmente o espaço temporal não me recordo, o general Braga Neto trouxe, né, uma quantia em dinheiro, que eu também não sei precisar quanto foi. Com certeza não foi os 100 mil, porque até pelo volume não era tanto, né? Devia ser Então, que foi passado para o Major de Oliveira, no próprio Alvorada. O senhor que passou esse dinheiro? Eu passei, sim, senhor. Eu recebia do general Braga Neto. O senhor recebeu esse dinheiro do general Braga Neto? Sim, senhor, no Palácio da Alvorada. Ele estava onde, esse dinheiro? Ele, não sei. Guardado? Não, guardado onde? Quando o senhor recebeu uma sacola? Estava acho uma caixa de vinho, assim, um botelhazinho assim. E aí eu depois, acho que no mesmo dia, eu passei para o Major de Oliveira. Só para ficar claro aí, Paulo, esse Major Rafael de Oliveira é um dos, segundo as investigações, né? É um dos o tal Kid Preto, é o Major Joe, identificado como Major Joe, que seria, segundo ainda as investigações, segundo a delação de Mauro Cid, o responsável por fazer a prisão e eventual ou possível execução de Alexandre de Moraes. Bom, o depoimento de Mauro Cid vai muito dentro daquilo que nós já conhecíamos, do que foi revelado pela delação premiada de Mauro Cid. Eu sempre falo eventual e de acordo com, porque não foi julgado, tá, gente? E é uma suposta tentativa de golpe que está sendo julgado, só para deixar bem claro. Está sendo julgado agora. Conosco, Gustavo Figueiredo chegou agora, mas é sempre bem-vindo. Diga lá, Gustavo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luiz. Um pouco preso nesse trânsito horroroso de Belo Horizonte. É impossível você descer do BH Shopping, ali perto onde é o escritório, até aqui a rádio, menos de 10 quilômetros, né, Paulo? Gastar 35 minutos, né, Luiz? Brincadeira. Essa é uma marca de Belo Horizonte que tem, se você contar o tempo gasto por quilômetro, é o maior congestionamento entre as capitais brasileiras. É maior do que o de São Paulo, que tem 10 vezes mais o volume de automóveis que tem em Belo Horizonte. Andando aí, segundo o Figueiredo, numa média de 20 km por hora. Exatamente. É a média, entre 10 e 20 km por hora é a média que anda o Belo Horizontino. Mas vamos falar um pouquinho desse depoimento do Mauro Cid, até porque agora o Alexandre Ramagem é quem está fazendo está dando o seu depoimento no Supremo Tribunal Federal, nesse inquérito que julga a suposta tentativa de golpe depois das eleições de 2022. Ele agora acabou de reafirmar que nunca usou a ABIN para monitorar autoridades. Ele disse agora isso no depoimento que está dando agora ao ministro Alexandre de Moraes e aos que participam desse julgamento, a primeira turma do STF, né? Que participa desse julgamento. Ele fala que ele tem uma declaração dele aqui, que ele diz que as postagens dele no X não refletem o pensamento real dele. Essa é uma matéria que está na CNN aqui, mais detalhada, é um lugar que eu vi isso até agora, mas faz parte do depoimento dele agora. Ele falou, houve 2 publicações minhas no Twitter que diferem do meu pensamento sobre as urnas. No meu particular, quando eu coloco um ataque, é uma forma de argumentar, mas isso não quer dizer que eu tenho passado, encaminhado esses documentos. Cara, não faz o menor sentido. Como que um diretor da Agência Brasileira de Inteligência é capaz de ir numa rede social de alcance mundial, como é o X, dar opiniões que não são as opiniões dele? Ele diz, a ABIN nunca monitorou nenhuma autoridade. Quer dizer, é difícil de você acreditar quando o recurso que o cara tem é negar que o que ele disse não é o que ele pensa. Não faz o menor sentido, né, Figueiredo? E tem mais, né, Luiz? As pessoas querem separar, né, o seu posicionamento em rede social daquilo que é real. E a gente sabe que no mundo de hoje não é bem assim, né, Paulo? Então o que está nas redes está aí, está posto e realmente as pessoas têm que ser responsabilizadas diante daquilo que coloca. Não tem essa conversa, né, Luiz? De colocou no Twitter, não, mas eu não acredito nisso, né? Você tem que ser responsabilizado não é pelo que você quis dizer ou pelo que você pensa, é pelo que você faz, né? Exato, é isso mesmo. E vai até em ligação com aquilo que está se discutindo da própria regulação aí nos próprios Supremo, né? Referente às redes sociais. Mas é isso, ele tem que ser responsável e eu acho que não tem muito dessa conversa. Ou então ele está querendo voltar atrás
por conta do que está sendo falado aí no julgamento. Né? Ainda falando sobre a questão das urnas, no depoimento de Mauro Cid, ele disse, uma frase dele Bolsonaro sempre buscou achar uma fraude nas urnas. E o Alexandre Ramagem disse que o documento sobre as urnas que foi divulgado não passava de uma anotação privada. Portanto, segundo ele, sem nenhum valor oficial. A apuração e o julgamento, a ideia é justamente confirmar se essa é a versão que vai prevalecer ou se a versão que vai prevalecer é a versão da Polícia Federal, que diz que isso é um documento, uma minuta de golpe. A Bolsonaro e os aliados mais próximos dele, inclusive os 8 ou 9 que vão ser ouvidos agora nessa fase do julgamento, eles tentam colar exatamente essa ideia de que não existe uma minuta de golpe. Existem anotações. E existia ali uma movimentação para provar algo que eles de fato acreditavam. E eu vou dizer para você, eu realmente creio que aquilo é o que eles de fato acreditavam. Eles falavam com muita convicção que havia uma fraude eleitoral ali. Eu não vejo problema nenhum em você tentar provar alguma coisa que você acredita. O que eu não acho, o que a justiça não entende que é lícito, é você usar recurso público, você usar instituições públicas para tentar provar um ponto de vista. Aí realmente já passa da opinião. Mas, Luiz, é interessante o que você está comentando, porque eu penso um pouquinho contrário, que a partir do momento que eles colocam e eles acreditam naquilo, eu acho que não é bem acreditar, é meio que um oportunismo. Sabe por quê, Luiz, referente às urnas? Porque a partir do momento que tem grandes parlamentares, senadores e deputados que foram eleitos pelas mesmas urnas, falar que ela foi fraudada, mas, assim, não estou falando que a gente está dizendo que ela foi fraudada, mas é a alegação deles e que houve a fraude. Uhum. Eu acho que é muito mais de um oportunismo de quem realmente perdeu as eleições do que falar que realmente acreditam que houve a fraude nas urnas, porque realmente, na minha visão, é inadmissível pensar nisso, porque a mesma urna elegeu integrantes e representantes do grupo deles. Não tenha dúvida, Figueiredo, assim, eu não estou fazendo o juízo de valor. Claro, se eles têm razão ou não têm razão, sabe? Porque para mim também parece evidente, eu sempre defendi isso aqui, né, Paulo? Em outras discussões aqui no Talks, em outras situações, eu defendi exatamente isso. Eu acho engraçado que a urna sempre foi ok enquanto vocês foram eleitos, né? E depois passa a ser uma fraude quando vocês não conseguem ser eleitos. Eu entendo dessa forma. Mas é a mesma coisa que, por exemplo, a gente dizer, para usar um exemplo extremo, tá? O cara que fala que a Terra é plana, ele acredita naquilo. De fato acredita naquilo. Ele acredita naquilo. Quer dizer que aquilo seja verdade? Não. Quer dizer que ele... Agora, qual é a questão aí? É o que você vai usar como recurso e o que você vai usar como estrutura do Estado, estrutura pública, vamos dizer assim, para provar esse ponto de vista. Para prevalecer isso, né, Luiz? Eu acho que aí está a questão central dessa discussão. Porque uma parte da população brasileira, eu não sei quantificar o tamanho dela, mas é uma parte que expressa essa opinião. Vira e mexe, você vê pessoas expressando essa opinião, desconfiam da forma como se apura as eleições no Brasil. O que esse grupo fez foi se apoderar dessa opinião, fazer essa opinião crescer. E eu também, Luiz, acredito sim que muitos deles têm a certeza absoluta de que houve uma fraude no processo eleitoral. Tudo bem. E por isso brigam, e é um direito que tem se pensa dessa forma. Exato. O que não pode acontecer é você usar a estrutura do governo, que é uma estrutura de Estado, não é uma estrutura de governo, é uma estrutura de Estado, para apurar aquilo que não há comprovação. Houvesse comprovação... E mais do que isso, independente de comprovação, você supostamente tramar a prisão e o assassinato de entes públicos legalmente ou democraticamente constituídos. Nós estamos falando aqui, se for definido pela justiça que isso aconteceu. Porque neste momento, o que a Polícia Federal apresentou ao Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal acatou e apresentou à Justiça. A Justiça acatou e está julgando que houve, de fato, uma tentativa de se abolir o Estado Democrático de Direito, se abolir o resultado das eleições, retirando do poder à força pessoas que teriam sido eleitas democraticamente. Isso é o que a Polícia Federal diz que aconteceu, é o que o Ministério Público aceitou que aconteceu, fez a denúncia à Justiça e a Justiça acatou tanto que está julgando. Então, partindo do princípio que a Justiça diga isso aconteceu, não tem mais o que fazer. Eu acho que tem alguns detalhes, sabe, Luiz? A parte, obviamente, que respeitadas as decisões judiciais, a gente tem que entender também um pouquinho dos problemas e dos desafios jurídicos que vão enfrentar esse processo judicial.
principalmente pela falta de acesso a todas as provas e tudo aquilo que foi produzido e utilizado pela Polícia Federal no inquérito aos advogados de defesa. E isso é um ponto também muito importante, que a gente já discutiu muito aqui no Talks e que eu acredito, pelo que a gente tem acompanhado, que os advogados de defesa não estão tendo acesso pleno a todas as provas produzidas pela Polícia Federal dentro do inquérito. E isso gera uma nulidade grande dentro do processo que acredito eu que o Supremo não vai avaliar, mas acredito que a partir dessa nulidade é aonde estaria, entre aspas, contaminado esse julgamento, sabe, Luiz? Essa agora é uma questão de observação, inclusive, porque nós teremos até sexta-feira depoimentos que, a partir de Alexandre Ramagem, vão obedecer à ordem alfabética dos depoentes. Jair Bolsonaro é um deles. Prevê-se que amanhã, no final da tarde, ou no início da tarde de quarta-feira, aconteça o depoimento de Jair Bolsonaro. Depoimentos que terminam com o depoimento de Walter Braga Neto, que não será presencial, porque ele está preso. O Mauro Cid só é o primeiro porque foi o que fez a delação premiada. E é o que um dos nortes, né, dos orientes desse inquérito. Hoje o ministro Luiz Fux chegou a questionar o porquê tantos depoimentos dados pelo Mauro Cid, né? O Mauro Cid fez ao todo, acho que 9 delações, e esse questionamento foi feito no sentido de por que cada vez que você dava um depoimento aparecia uma novidade. A defesa, o que o tenente-coronel Mauro Cid disse é que ele prestava novos depoimentos para esclarecer dúvidas da Polícia Federal e não para trazer novidades. Mas o que de fato acontecia é que toda hora aparecia uma novidade. Luiz, e tem um detalhe, né? Nesses depoimentos do Mauro Cid entrava a discussão, inclusive, de pressões que ele sofreu para falar determinadas situações pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que pode gerar a nulidade, inclusive, do seu próprio depoimento como delação premiada, né? Então isso também é importante a gente comentar, né, Paulo? Ele disse que não foi pressionado. Essa é uma tese. Essa é uma tese que a defesa de Bolsonaro levantou por conta de um áudio que vazou de Mauro Cid. No meio dos seus depoimentos, ele deu um áudio dizendo que ele não aguentava mais as pressões feitas sobre ele. Sobre a família dele, sobre ele e a inclusive. família dele, para que ele desse a versão que agradasse Alexandre de Moraes. Isso vai ser usado provavelmente durante o depoimento, o depoimento prestado por Jair Bolsonaro. Ele deve levantar questões dessa origem. Agora, é importante também ressaltar, Jair Bolsonaro recusou o media training para o depoimento, disse que não queria media training, está se reunindo somente com os seus advogados para, segundo ele, ter só a noção jurídica da condução do processo. E hoje houve um encontro entre Mauro Cid e Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Eles passaram um pelo outro numa troca de olhares